Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui uma vez mais para continuar nossa jornada de leitura bíblica anual. Hoje nós estaremos lendo o livro do Êxodo, capítulos 16, 17 e 18. Lembrando que nós estamos lendo na versão revista e atualizada. Então vamos lá, Êxodo capítulo 16. E tomaram sua jornada de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel, e veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e o Sinai, no 15º dia do segundo mês, depois da sua partida do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram a eles: quem dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos assentados junto às panelas de carne e quando comíamos pão à vontade, por que nos trouxeste a este deserto para matar toda essa assembleia de fome? Então o Senhor disse a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá a porção de cada dia, para que prove e ande na minha lei ou não. E acontecerá que no 6º dia eles prepararão aquilo que trouxeram, e será 2 vezes o que ajuntavam diariamente. Então disse Moisés e Arão aos filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor é quem vos tirou da terra do Egito. Deus começou a dar sinais de que Deus verdadeiramente estava com aquele povo. E pela manhã, então vereis a glória do Senhor, porque ele ouve as vossas murmurações contra o Senhor. E quem somos nós para murmurar contra ele? E Moisés disse: isto será que quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão à vontade, pois o Senhor ouve as vossas murmurações. E falou Moisés a Arão e diz a toda a congregação dos filhos de Israel: aproximai-vos diante do Senhor, porque ele ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que quando Arão falou à congregação dos filhos de Israel, eles olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: ouvi as murmurações dos filhos de Israel, fala-lhes dizendo: à tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis com pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o acampamento, e pela manhã estava o orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho subiu, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa pequena e redonda, tão pequena quanto a geada sobre o chão. E quando os filhos de Israel viram, disseram uns aos outros: isso é maná, porque não sabiam o que era. Maná significa o que é isso, né? Porque era desconhecido para eles. E Moisés lhes disse: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Isto é o que o Senhor vos ordenou: ajuntai-vos dele cada homem segundo o seu comer, um homem para cada homem, de acordo com o número de vossas pessoas. Tomai cada homem para aqueles que estão em suas tendas. E os filhos de Israel assim fizeram. Veja que a ordenança aqui é para o homem, já introduzindo que o homem tem que ser o provedor da casa. Era o homem que tinha que sair e pegar a porção para a sua família, o homem da casa. E disse Moisés: que nenhum homem deixe isso até no dia seguinte. Mesmo assim, eles não ouviram a Moisés, mas alguns deles deixaram até a manhã seguinte, e criou vermes e cheirava mal, e Moisés irou-se contra eles. E colheram todas as manhãs, cada homem conforme o seu comer, e aquecendo o sol, ele se derretia, o maná se derretia. E aconteceu que no 6º dia, eles colheram 2 vezes a mais de pão, 2 homeres para cada homem. E todos os governantes da congregação vieram e contaram a Moisés, e disse: isto é o que o Senhor disse: amanhã é o descanso, é o Shabat santo do Senhor, que se vos quiserdes assar, assai, e o que quiserdes cozer, cozeio, e o que restar, guardai para vós até amanhã. E eles guardaram até amanhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, e nem havia verme algum nele. E disse Moisés: comei isto hoje, pois hoje é o dia do Shabat do Senhor, pois hoje não achareis o campo. 6 dias o colhereis, mas no 7º dia, que é o Shabat, nele não haverá. E aconteceu que saíram alguns do povo no 7º dia para juntar, e não acharam nada. E disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis a obedecer aos meus mandamentos e às minhas leis? Vede, pois, o Senhor vos deu o Shabat, por isso ele vos dá no 6º dia o pão para 2 dias. Permaneceis cada homem em seu lugar,
que nenhum homem saia do seu lugar no sétimo dia. E assim o povo descansou no sétimo dia. E a casa de Israel chamou o nome disso de maná, que era como semente de coentro branco, e o seu gosto era como coscorões feitos com mel. E Moisés disse: isto é o que o Senhor vos ordenou: enche um homem deles e guarda-os para as vossas gerações, para que vejam o pão com o qual eu vos alimentei no deserto, quando vos visitei na terra do Egito. E Moisés disse a Arão: toma um vaso e coloca um homem de maná nele, e guarda-o diante do Senhor, para ser guardado entre as vossas gerações. E assim como o Senhor ordenara a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho para ser guardado. E os filhos de Israel comeram maná 40 anos até que chegaram à terra habitada. Eles comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Ora, um homem é a 10ª parte de uma efa. Ou seja, irmãos, né, o maná também foi colocado ali diante da arca, dentro da arca do concerto, para servir de memorial, para que os filhos de Israel lembrassem do tempo em que Deus os sustentou no deserto. Capítulo de número 17. E toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, segundo as suas jornadas, e conforme a ordem do Senhor, e acampou em Refidim. E não havia água para o povo beber. Por isso o povo contendeu com Moisés e disse: dai-nos água para bebermos. E Moisés lhes disse: por que contendereis comigo? Por que tentais ao Senhor? E o povo estava sedento por água. E o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos trouxeste ao Egito para nos mataste de sede, nós e nossos filhos e nosso gado? E Moisés clamou ao Senhor dizendo: o que farei a este povo? E estão quase prontos a me apedrejar. E disse o Senhor a Moisés: vai adiante do povo e toma consigo os anciãos de Israel e o teu cajado, com o qual feriste o rio, e toma-o na tua mão e vai. E eis que eu estarei em pé diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairá água para que o povo possa beber. E Moisés fez assim à vista dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar de Massá e Meribá, porque contenderam os filhos de Israel, porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor entre nós ou não? E veio Amaleque e lutou contra Israel em Refidim. E Moisés disse a Josué: escolhe para nós homens e vai e luta contra Amaleque. Amanhã estarei no cume do monte, no outeiro, com o cajado de Deus na minha mão. Então Josué fez como Moisés lhe dissera e lutou contra Amaleque. E Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E aconteceu que quando Moisés levantava a sua mão, essa parte aqui é muito linda, né, irmãos? E aconteceu que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. E quando ele baixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Mas as mãos de Moisés estavam pesadas. E tomaram a pedra e a colocaram debaixo dele, e assentaram-se sobre elas. Arão e Ur apoiaram as suas mãos, um de cada lado. E as suas mãos ficaram firmes até que o sol se pôs. E Josué derrotou Amaleque e o seu povo ao fio da espada. E o Senhor disse a Moisés: escreve isso como memorial em um livro, e repita aos ouvidos de Josué, porque quando eu eliminei totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu, Moisés construiu um altar e chamou o seu nome de Jeová Nissim, porque disse: o Senhor jurou, o Senhor fará guerra contra Amaleque de geração em geração. Jeová Nissim significa: o Senhor é a minha bandeira, ou o Senhor é a minha vitória. Aleluia. Êxodo capítulo 18. Muito interessante também esse capítulo, né, que fala do conselho de Jetro, sogro de Moisés, a ele, né? Quando Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu tudo que Deus havia feito a Moisés e a Israel, seu povo, e que o Senhor havia tirado Israel do Egito, então Jetro, sogro de Moisés, tomou Zípora, esposa de Moisés. Até este momento, a esposa e os filhos de Moisés não estavam com ele. Aqui a importância, irmãos, de congregar, de partilhar ministério e família, tá? E os seus 2 filhos também foram levados, dos quais os nomes de um era Gerson, porque ele disse: fui estrangeiro na terra estranha, e o nome do outro era Eliezer, porque o Senhor Deus de meu pai disse a ele: ele foi a minha ajuda e me libertou da espada de Faraó. E Jetro, sogro de Moisés, veio com os filhos de Israel, com sua esposa de Moisés, ao deserto, e eles acamparam junto ao monte de Deus. E disse a Moisés: eu, o teu sogro, Jetro, venho a ti com tua esposa e com os teus 2 filhos,
E Moisés saiu ao encontro do seu sogro, e inclinou-se e o beijou, e perguntaram-se pelo bem-estar de cada um, e entraram em sua tenda. E Moisés contou ao seu sogro tudo que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por causa de Israel, e toda a aflição que acometeram no caminho, e como o Senhor os livrara. E Jetro se alegrou por toda a bondade que o Senhor havia feito a Israel, que havia libertado da mão dos egípcios. E Jetro disse: Bendito seja o Senhor, que vos livrou da mão dos egípcios, da mão de Faraó, e que livrou o povo debaixo da mão dos egípcios. Agora eu sei que o Senhor é maior do que todos os deuses. Naquilo em que ensobeceram-se, ele prevaleceu contra eles. E Jetro, sogro de Moisés, tomou uma oferta queimada de sacrifícios para Deus, e veio a Arão e a todos os anciãos de Israel para comer pão com o sogro de Moisés diante de Deus. E aconteceu que ao amanhecer, Moisés sentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde manhã até a tarde. E quando o sogro de Moisés viu o que ele fazia ao povo, disse: Que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas sozinho e todo o povo fica em pé diante de ti desde a manhã até a tarde? E disse Moisés ao seu sogro: É porque o povo vem a mim para perguntar a Deus. E quando eles têm alguma questão, eles vêm a mim, e eu julgo entre um e outro, e o faço saber dos estatutos de Deus e suas leis. E o sogro de Moisés disse: O que você está fazendo não é bom. Certamente desfalecerás, tu e o povo que estás contigo, porque isto é muito pesado para ti só. Não és capaz de realizar isso sozinho. Tremendo, né, irmãos? Ouve a minha voz e dar-te-ei um conselho, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, para que ele leve as suas causas a Deus. E tu lhes ensinarás as ordens, as leis, e lhes mostrará o caminho que devem andar, e a obra que eles devem realizar. Além disso, tu proverás de todo homem capaz, homens tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e os colocarás sobre eles, para serem governantes de 1000, de 100, de 50 e de 10, para que julguem o povo em todo o tempo. E será que toda causa grave eles trarão a ti, mas toda causa que for pequena eles julgarão, e assim será mais fácil para ti, e eles carregarão a carga junto contigo. Se fizeres isto, de que Deus te ordenar assim, então serás capaz de suportar todo este povo, e também voltará em paz para o seu lugar. Então Moisés ouviu a voz do seu sogro e tudo quanto ele dissera. E Moisés escolheu homens capazes de todos os filhos de Israel e os fez por cabeça sobre o povo, governantes de 1000, de 100, de 50 e de 10. E eles julgaram o povo em todo o tempo. As causas graves se traziam a Moisés, mas as causas pequenas eles julgavam entre eles mesmos. E Moisés deixou o seu sogro partir, e ele seguiu por caminho até a sua própria terra. Então, meus irmãos, essa lição de liderança aqui que Jetro dá para Moisés é copiada não somente por igrejas, até mesmo por grandes empresas. A importância de delegar trabalho para que o trabalho fique mais fácil de ser realizado. Então, muito importante esse trecho aqui falando sobre a liderança de Moisés. Amém? Deus abençoe a sua vida e, em primeiro lugar, leia a palavra de Deus.